Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu vou resolver um exercício, é um problema de matemática, um problema peruano, que ele pede para a gente simplificar essa expressão E, onde essa expressão ela envolve aqui radicais, números que estão dentro de uma raiz de índice x. E ele fala aqui no problema que o x pertence ao conjunto dos números naturais menos o 1. Né? Isso aqui tem a ver com o índice da raiz aqui, ó, que é um cara positivo e maior do que 1. Certo? Então vamos lá. Nós vamos usar, para resolver esse problema, três propriedades de radiciação e potenciação. São elas. A primeira delas envolve uma potência onde o expoente é negativo. Eu posso transformar um expoente negativo de uma potência em um expoente positivo da seguinte forma. Eu vou chamar de propriedade I. Nós podemos usar a seguinte expressão. Se eu tenho um número A elevado a um expoente que eu vou chamar de menos m, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a m. Eu apenas faço 1 e repito a potência trocando o sinal do expoente, certo? Então essa aqui é a primeira propriedade que eu vou usar. A outra propriedade, que eu vou chamar de 2i, ela diz que se eu tenho A elevado a m vezes B elevado a m, como o expoente é o mesmo e eu tenho um produto, eu posso primeiro multiplicar as bases, ou seja, A vezes B, e em seguida elevar ao expoente m. Essa é uma outra propriedade de potenciação que vai ser usada aqui na resolução dessa questão. E por fim, nós vamos usar uma propriedade da radiciação, que eu vou chamar de 3i, que diz que a raiz mésima de A elevado a m, isso aqui é igual a A. Ou seja, o expoente aqui da nossa potência, ele simplifica com o índice da raiz, ele corta com a raiz, certo? Então essas vão ser as propriedades que a gente vai usar para resolver esse problema. Esse problema aqui, embora ele tenha uma cara que pareça feia, ele é um problema muito simples. Nota-se isso observando as propriedades que nós vamos usar. Todas as propriedades muito simples de potenciação. Então é um problema que ele vai sair muito facilmente, vocês vão ver. Então vamos lá agora partir para a solução. Então nós temos aqui a nossa expressão E, certo? Então o que eu vou fazer nesse primeiro passo? Nesse primeiro passo eu vou transformar as potências com expoente negativo em expoentes positivos. Então é o que eu vou fazer na primeira etapa da resolução. Certo? Então nós vamos ter raiz de índice x de 2 elevado a x mais, como que vai ficar a potência 3 elevado a menos x? Então nós vamos usar essa propriedade 1 aqui, ó. Então vai ficar 1 dividido por 3 elevado a x. Não é isso que a gente faz? Repete a potência trocando o sinal do expoente. Então mais a raiz de índice x. Agora eu vou fazer isso com 2 elevado a menos x. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a x mais 3 elevado a x. Dividido ainda pela raiz de índice x. Então, dividido ainda pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Então, isso aqui vai ser igual. Agora, eu vou colocar isso aqui tudo no mesmo denominador. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse cara aqui, um macetezinho, ó. Pego esse cara, multiplico por esse, e aí como aqui é o sinal de mais, eu somo com o cara da frente. Então vamos lá, ó. Eu vou ficar com a raiz de índice x de 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, mais o cara da frente, que é o 1, tudo isso dividido por 3 elevado a x. Mais raiz de índice x. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pego esse carinha, multiplico aqui e somo com o cara da frente, né? Que no caso é 1. Então eu vou ficar com 1 mais 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Tudo isso dividido por 2 elevado a x. Tudo isso ainda dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1.
Então vamos seguir aqui com a nossa solução. Então isso aqui é igual. Agora eu vou usar a propriedade 2, ó. Eu tenho, ó, expoentes iguais e um produto. Então eu vou usar essa propriedade, ó. Eu posso multiplicar as bases e colocar tudo no mesmo expoente. Então eu vou ficar com a raiz de índice x, 2 vezes 3, 6. Então 6 elevado a x mais 1. Tudo isso dividido por 3 elevado a x. Mais raiz de índice x de 1 mais 2 vezes 3, 6. 6 elevado a x. Tudo isso sobre 2 elevado a x. Isso ainda dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Certo? Então, conseguindo acompanhar, dúvidas podem postar nos comentários. Mas vejam que é um exercício extremamente simples de ser resolvido. Por mais que a cara dele pareça ser bem complicada. Então, ó, seguindo com o raciocínio, tá ficando bonito, né? Ó? Porque aqui eu tenho raiz sexta de x, raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1, aqui também e aqui também. Então, provavelmente eu vou conseguir cancelar alguma coisa. Também tem uma propriedade de radiciação que eu não coloquei aqui, mas quando nós temos a raiz de uma divisão, nós podemos separar isso aqui em uma divisão de duas raízes. Nós podemos separar numerador e denominador em duas raízes. E é isso que eu vou fazer nessa etapa. Então eu vou ficar com a raiz sexta, raiz de índice x de 6x mais 1 dividido pela raiz de índice x de 3 elevado a x, mais a raiz de índice x de 1 mais 6 elevado a x dividido pela raiz de índice x de 2 elevado a x. Tudo isso ainda dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Agora, nós vamos usar a propriedade 3. O que a propriedade 3 fala? Que quando o expoente da potência e o índice da raiz são iguais, o que sobra é a base da potência. Ó. Então, só sobra o A. E aqui nós temos exatamente isso, né? Ó. O expoente da potência e o índice da raiz são iguais. Então, aqui vai dar 3, ó, eu corto esse cara com essa raiz. E aqui vai dar 2, eu corto esse cara com essa raiz. Certo? Então, o que vai sobrar para mim agora é o seguinte, ó. Raiz sexta, perdão, estou falando da raiz sexta, raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Isso aqui sobre 3, né? Mais a raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Lembrando que como é uma soma, eu posso trocar os caras de lugar. Certo? Dividido por 2. Tudo isso ainda dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Bom, agora aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então, agora eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Não é assim que a gente faz? Então, eu vou ficar com 6 dividido por 3, 2. 2 vezes esse cara de cima. Isso aqui vai ficar 2 raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o cara de cima. 3 raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Tudo isso aqui ainda dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Bom, agora é divisão de frações, né? Primeiro, ó, imagina esse cara aqui como um certo A. Então, ó, 2A mais 3A, 5A, concordam? Então, isso aqui do numerador vai dar 5 vezes a raiz de índice x, 6x mais 1. 6 elevado a x mais 1. Isso aqui dividido por 6, dividido por raiz de índice x de 6x mais 1. Então, estamos quase finalizando aí o nosso problema. Que à primeira vista parecia bem difícil, mas que estamos vendo que é mamão com açúcar. Então, vamos lá agora. Ó. Divisão de frações. Conservo a primeira. 5 raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1.
dividido por 6 e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 sobre isso. Então, vai ser 1 dividido pela raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1. Então, 6 vezes isso eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes a raiz de índice x, 6 elevado a x mais 1. Isso aqui dividido por 6 vezes a raiz de x, de índice x, de 6 elevado a x mais 1. Então, finalmente, chegamos nessa expressão. Agora, vamos voltar lá no início do nosso problema. O x, ele é um cara natural e diferente de 1. Ou seja, então, ele é um natural, o menor natural possível diferente de 1 é o 2, certo? Então, o x pode ser 2, 3, 4, 5, e vai variar essa escala aí até infinito, né? Então, perceba uma coisa, ó. Esse cara aqui, ele nunca vai ser zero. Sempre vai ser diferente de zero, né? Porque, ó, 6 elevado a um cara positivo é positivo, mais 1 é positivo. Aqui embaixo, a mesma coisa. Então, ó, note que raiz de índice x de 6 elevado a x mais 1, isso aqui é sempre diferente de zero, maior que zero, inclusive. Certo? Então, se isso aqui é diferente de zero, nós podemos simplificar esses dois caras. Então, nós concluímos que o valor do e é 5 sobre 6. O que corresponde à alternativa letra A. É isso aí, galera. Um probleminha peruano, mas bem fácil de ser resolvido. Usam-se apenas propriedades básicas, triviais da potenciação e da radiciação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal. Ajudem a compartilhar os vídeos. Curtam também os vídeos. Peço desculpa pela voz. Eu venho de uma gripe muito forte. Estou bastante rouco ainda. Mas eu quis gravar esse vídeo aqui para ajudar e contribuir com os estudos de vocês. Beleza? Valeu, isso aí. Até a próxima.